Olá! Bem-vindo ao canal Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada em busca da liberdade financeira. Clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos ajude a crescer. Conquistar os primeiros R$ 100.000 é uma tarefa muito difícil, mas você precisa chegar lá. Depois que você atinge esse marco, você consegue tirar o pé do acelerador. Quem disse essa frase não fui eu, foi o famoso Charlie Munger. Ele foi sócio e braço direito do Warren Buffett e deixou diversas lições para nós investidores, além de ter deixado um patrimônio de mais de US$ 2 bilhões. Mas o que é que tem no marco dos R$ 100.000 que depois torna a nossa caminhada mais fácil? Basicamente, a resposta é bem simples e a resposta se baseia nos juros compostos. Sem mais delongas, para a gente entender mais sobre isso na prática, a gente vai entrar na nossa planilha. A gente vai precisar preencher com duas coisas e você vai entender aonde eu quero chegar. A primeira coisa que a gente precisa preencher é a nossa rentabilidade anual. E isso aí, como a gente pode saber, vai variar de investidor para investidor. Dependendo de como a gente monta a nossa carteira, a rentabilidade dos nossos investimentos vai ser diferente. Mas eu não vou usar uma rentabilidade muito alta, tá? Eu vou utilizar uma rentabilidade mediana de 10% ao ano. O aporte mensal, não vou colocar um aporte altíssimo e nem um aporte muito baixo. Vou colocar ali no meio do caminho, mas você vai perceber que o aporte não vai ser tão relevante para onde a gente quer chegar aqui nesse vídeo. Vou colocar um aporte de R$ 500 por mês. A primeira coisa que eu gostaria de frisar sobre os aportes mensais é que eu já recebi bastante perguntas sobre isso. Eu só posso investir se eu aportar todos os meses? Se eu não consigo aportar todos os meses, então eu não posso investir? Não, gente, isso não tem nada a ver, tá? Você pode investir uma vez por mês, todos os dias, uma vez em um ano, não importa a frequência que você investe. Isso não vai ditar se você pode ou não investir. A questão dos aportes mensais é o seguinte: o primeiro ponto é que se a gente tem a disciplina e o hábito de se investir todos os meses, a gente potencializa os nossos resultados com o passar do tempo, quando os juros compostos vão começando de fato a serem trabalhados nos nossos investimentos. E também o principal é o que a gente acabou de falar: a gente criar o hábito. A gente não tem o hábito, a gente não é obrigado a pagar conta todos os meses. Então, a gente cria o hábito de aportar mensalmente, da gente criar essa rotina de que todo mês uma parte da nossa renda vai ser destinada para os nossos investimentos. Mas, se a gente aporta esse mês e só consegue aportar daqui 6 meses, não tem problema nenhum, você consegue fazer isso. Porque muitas pessoas criaram a imagem de que, eu só posso investir se for todos os meses, senão não pode investir. Não, não tem nada disso. Dito isso, a gente já pode voltar para a nossa planilha para a gente entender melhor a questão dos R$ 100.000. Se uma pessoa passou o primeiro ano investindo R$ 500 por mês, no final desse ano, R$ 6.000 saiu do bolso dela, ela teve a rentabilidade, o dinheiro se transformou em 6.270, ou seja, ela investiu 6.000 e teve em juros R$ 270, beleza? Até aí, ok. O que isso significa? Significa que dos 6.270 que ela terminou o primeiro ano, 95% desse resultado veio dos investimentos dela? Não, veio do bolso dela, porque de 6.270, 6.000 vieram do bolso dela e só 270 vieram dos juros. Então, 4% veio dos investimentos. E assim ela vai seguindo a vida dela. Ela continua reinvestindo os proventos que ela recebe e investindo os R$ 500 por mês que ela tem todos os meses. Depois de 5 anos, por exemplo, saiu do bolso dela R$ 30.000, porque ela ficou 5 anos investindo R$ 500. O total que ela tem é 38.280, ou seja, 8.280 veio só de juros e 30.000 veio do bolso dela. Em termos de porcentagem, 78% veio do bolso dela ainda, porque ela tem 38.000, mas 30.000 veio do bolso dela. Então, 78% foi o dinheiro aplicado e o resultado dela vindo dos investimentos foram de 21%. A gente já percebe que o retorno vindo dos investimentos está aumentando e o aporte dela está começando a diminuir. Se ela ficasse nesse ritmo, investindo R$ 500 por mês, com uma rentabilidade média ao ano de 10%, ela levaria em torno de 10 anos para atingir os R$ 100.000, né? 10 anos ela já teria 99.931, então vamos colocar aqui que em 10 anos ela atingiu os seus R$ 100.000. Bom, quanto tempo ela demoraria para chegar nos seus próximos R$ 100.000? Ou seja, ela tem 100.000, quanto tempo ela demoraria para chegar nos 200.000? Como a gente pode ver, se a gente descer um pouquinho, depois de 15 anos que ela começou a investir, ela chegou nos seus 200.000. Então, 10 anos para bater 100.000,
15 anos para bater 200. Então, ela fez na metade do tempo o que ela demorou para fazer. Ela demorou 10 anos para fazer 100 mil e depois demorou apenas 5 anos para fazer mais 100 mil reais. De 200 mil para 300 mil, a gente pode ver que depois de 18 anos e meio, mais ou menos, desde que ela começou a investir, ela bateu os 300 mil reais. Ou seja, em mais ou menos 3 anos e meio, ela saiu de 200 mil para 300. Então, os primeiros 100 mil, ela demorou 10 anos, os segundos 100 mil, ela demorou 5 anos, e o terceiro 100 mil, ela demorou, em média, 3 anos e meio. Então, basicamente, a gente consegue perceber o poder dos juros compostos. Então, é por isso que muitas pessoas falam que 100 mil é um marco importante. Primeiro que 100 mil é um marco psicológico, qualquer pessoa, acredito eu, tem essa vontade de quando a gente começa a juntar dinheiro, ou quando a gente começa a investir, de chegar nos 100 mil reais, mas depois desse valor, o retorno que a gente tem vindo dos nossos próprios investimentos começam a ser cada vez maiores, enquanto os nossos aportes começam a ser cada vez menos relevantes. Como a gente pode ver, depois que ela chega ali na marca ali, ó, mais ou menos dos 100 mil reais, o retorno que ela tem vindo apenas dos investimentos é de 43%, 46%, 50%. Ela chegou aqui num equilíbrio, ó. Nesse ponto, o resultado dela, 50% vem dos aportes e 50% vem dos investimentos. Com o passar dos anos, depois de 20 anos, por exemplo, olha a diferença. O aporte dela quase não faz mais diferença comparado ao retorno dos investimentos. O retorno vindo dos investimentos é de 66% e o retorno vindo do dinheiro que ela aplicou foi de apenas 33%. Isso nada mais, nada menos é do que os juros compostos agindo. E isso a gente consegue ver de forma mais visual nesse gráfico aqui. Como a gente pode ver, a gente tem o principal, que é como se a gente tivesse feito aquele primeiro aporte. Depois a gente vai para os aportes mensais. Em verde, basicamente, são os retornos que a gente tem vindo apenas dos nossos investimentos. O que a gente consegue perceber? Que nos primeiros anos dos nossos investimentos, os nossos resultados vindos apenas com os juros dos investimentos ainda não é tão relevante. O nosso aporte ainda ocupa a maior parte dos nossos investimentos. Com o passar dos anos, o que a gente consegue ver? Os juros compostos se potencializando, porque é juros sobre juros, juros sobre juros. Então, o retorno que a gente começa a ter vindo apenas dos nossos investimentos começam a ser cada vez mais relevantes e os nossos aportes começam a ser cada vez menos relevantes. Então, esse é o processo. Só que a maioria das pessoas encontra uma barreira logo aqui no início dos investimentos. Todo mundo passa por isso, porque quando a gente começa a investir, o que a gente quer? Não sejamos hipócritas, né? A gente quer resultado. Só que quando a gente começa a investir, a maior parte dos nossos resultados, como a gente acabou de ver, vai vir dos investimentos? Não. Eles vão vir dos nossos aportes. Eu vejo muito por aí, como chegar a 100 mil reais de forma rápida investindo? Simples, investe muito dinheiro. Porque uma coisa é você chegar nos seus 100 mil, outra coisa é você chegar nos seus 100 mil rápido. Quando a gente inclui a palavra rápido, a gente quer fazer em pouco tempo. E como a gente viu, não tem como a gente fazer 100 mil em pouco tempo investindo pouco, porque os juros compostos ainda não começaram a trabalhar. Quer chegar a 100 mil rápido, investe muito dinheiro. Eu fiquei com isso na cabeça porque eu recebi um comentário me perguntando: Bruna, o retorno dos seus investimentos realmente são significantes? Ou o seu trabalho dá muito mais? Gente, vamos ser sinceros. Eu comecei a investir tem 2 anos. Então, basicamente, você já pode imaginar em qual fase eu tô. Eu tô nessa fase aqui, inicial, que os juros compostos ainda não se potencializaram. Então, sim, o meu maior retorno está no meu trabalho e não nos meus investimentos. E o meu aporte é muito maior do que o rendimento que eu tenho com os meus investimentos. Mas eu tenho ciência de que isso faz parte do início da caminhada. Isso só vai começar a se reverter ao longo dos anos, com 10 anos, 15 anos. Aí sim as coisas começam a se reverter. Investimento, a gente precisa ter paciência para o tempo ser o nosso aliado. Se você ainda não acredita muito no que eu estou falando, vamos voltar aqui para a planilha. Vamos supor que a gente conheceu uma pessoa que ela quer chegar a 100 mil rápido porque ela viu que é possível. Falaram para ela que investimento ela consegue juntar 100 mil rápido. Beleza. Como a gente viu, se ela investe 500 reais por mês, ela demoraria em torno de 10 anos para bater os seus 100 mil reais. Agora, se ela quer chegar a 100 mil rápido, ou seja, em pouco tempo, vamos simular aqui uma pessoa que consiga investir uma bagatela de 3 mil reais por mês. Quanto tempo ela demoraria para chegar aos seus 100 mil? 2 anos e meio, ela já estaria nos seus 100 mil reais.
O que fez a diferença para ela? Foi os investimentos ou foi o quanto que ela aporta por mês? Se você acha que investimento em termos de rentabilidade, quando a gente olha um horizonte curto de tempo, se você acha que isso faz muita diferença, então vamos lá. Vamos voltar para o exemplo de uma pessoa que continua podendo investir R$ 500 por mês, mas ela quer chegar aos seus 100 mil em pouco tempo. O que a gente vai ter que mexer aqui? Se ela não consegue aportar mais, a gente vai ter que mexer na rentabilidade dos investimentos dela. Vamos supor que ela consiga investir muito bem e consiga uma rentabilidade ao ano de 15%. Bom, agora ela chega nos seus primeiros 100 mil com 9 anos, não em 10 anos. Então, ela diminuiu o tempo dela, só que para ela continua sendo longo, né? Porque de 9 para 10 anos não foi uma grande diferença. Vamos supor que ela consiga uma rentabilidade assim, inviável e impossível. 50% ao ano. Ela demoraria em torno de 5 anos e meio. Bom, para ela já está mais plausível. Mas convenhamos, você conhece alguém que faz 50% ao ano? Que tem uma rentabilidade dessa? Eu não conheço e acho impossível uma pessoa ter uma rentabilidade de 50% ao ano. Se ela teve um ano pontual, é uma coisa. Agora, ela ter todos os anos 50%, isso é completamente inviável. O que eu quero passar aqui são 2 pontos. Que o início dos nossos investimentos exige muita paciência da gente, porque a maior parte dos nossos resultados não vai vir do retorno dos investimentos, mas sim do quanto que a gente consegue investir. Deixa eu voltar aqui para a rentabilidade normal, né? Não 50%. No início, tudo vai depender do dinheiro que a gente aplica. O retorno dos nossos investimentos começa a ser de fato significante com o passar dos anos, como a gente pode ver, com o tempo ele vai ficando cada vez mais relevante. Então, não se iluda em relação a, primeiro, juntar 100 mil, 1 milhão, seja lá qual a quantia que você queira, rápido. Se você quer resultado rápido, se você quer atingir uma meta financeira em pouco tempo, tenha ciência que o que vai ser determinante é o quanto você aporta e não os seus investimentos. Os seus investimentos vão ser relevantes e muito relevantes para você com o passar dos anos. Com 10, 15 anos, 20 anos, você vai ver que isso vai se transformar numa bola de neve bem grande. Então, por isso que muitos consideram 100 mil reais uma marca importante. Primeiro, porque é uma marca psicológica, como eu já tinha falado. Muitas pessoas, né? Acho que todo mundo tem essa marca. Ai, bati os meus primeiros 100 mil reais. A gente fica todo feliz quando a gente chega nessa marca. Então, é uma marca psicológica, mas também é uma marca que, quando a gente está em torno ali dos 100 mil reais, é quando os nossos investimentos, o retorno nos nossos investimentos começa a ser mais significante do que quando a gente aporta, principalmente quando a gente está muitos anos investindo, porque os juros compostos começam a agir com cada vez mais facilidade. E é claro, tem 2 pontos muito importantes aqui, que são variantes, que eu preciso citar, porque senão o cálculo pode ficar irreal, e eu sei que isso incomoda muitas pessoas, porque muitas vezes não é citado, que é a questão da inflação. O primeiro ponto é que essa rentabilidade ao ano de 10% é a chamada rentabilidade bruta. Por quê? É a rentabilidade que você teve. Só que você fugiu da inflação? Não. Você teve 10%, mas uma parte aqui desses 10%, ó, foram embora, foram excluídos pela inflação. Você tem que contar com o seu ganho real. O que é o ganho real? É o ganho que você teve de fato acima da inflação. Então, você manteve o seu poder de compra e teve um poder acima da inflação. Quando a gente fala de uma rentabilidade de 10% ao ano, a gente não está considerando a inflação, tá? Então, se você chega aqui e olha, depois de 10 anos você teria 100 mil reais. Ótimo. Seu valor nominal seria de 100 mil. Você abriria a sua conta seguindo essas condições aqui e veria bonitinho lá 100 mil reais. Mas é lógico que daqui 10 anos o poder de compra desses 100 mil reais vai ser bem menor do que 100 mil reais hoje. Então, uma coisa é a gente olhar o valor nominal, porque muitas vezes a gente acaba, eu terei 100 mil reais. Sim, você terá 100 mil reais, mas tenha em mente que o poder de compra desses 100 mil reais daqui 10 anos vai ser menor do que 100 mil reais hoje. E o segundo ponto também que a gente não pode esquecer é que a gente está considerando que uma pessoa passe 30 anos aqui, ó, investindo 500 reais por mês, tá? Seja 500, seja 100, 250, a tendência é que a gente não fique investindo o mesmo valor eternamente. A gente busca aumentar os nossos aportes. Então, a gente considera aqui 500 reais
só para a gente entender a questão dos juros compostos, mas a gente tem o fator de que uma pessoa, ela com o tempo vai investir mais do que isso. E se uma pessoa, ela passa um tempo, por exemplo, eu infelizmente estou uns 2 anos, não consigo sair daquela mesma média, eu aporto uma média de R$ 200 por mês, uma média de R$ 500 por mês, eu não consegui ainda aumentar minha renda, fico nessa mesma faixa. O que eu posso fazer? A gente precisa, minimamente, se a gente não consegue aumentar os nossos aportes, aumentando a nossa renda, a gente precisa se atentar a uma coisa. Vamos supor que uma pessoa ela está há 2 anos investindo uma média, tá? Um mês mais, um mês menos, mas a média dela se manteve a mesma. Ela não conseguiu aumentar essa média, ela está há 2 anos investindo R$ 500. E nesses 2 anos, a cada ano que se passou, a gente teve uma inflação de 5%, beleza? Se você acha esse número irreal, você coloca mais no seu cálculo. No primeiro ano, depois de um ano investindo, ela, por mais que ela continuasse investindo R$ 500, o poder de compra desses R$ 500 foi de 475. O poder de compra depois de 2 anos é de R$ 451. Então a gente pode ver que mesmo que a gente não consiga aumentar o nosso aporte, porque a gente aumentou a nossa renda, a gente minimamente tem que buscar aumentar o quanto a gente aporta pela inflação. Eu estou 1 ano, 2 anos investindo a mesma média, não consegui aumentar. Beleza, minimamente pegue a inflação do período e aumente o seu aporte, pelo menos de acordo com a inflação. E como que a gente faz isso? Se você passou 1 ano investindo R$ 500, você procurou no Google, você encontrou que o nosso IPCA, que é a nossa inflação, foi de 5% nos últimos 12 meses. Você vai pegar os seus R$ 500 e você vai multiplicar por 1 mais a inflação do período, que no caso seria 5%. Você vai ver que o seu novo aporte não será mais de R$ 500, mas sim de 525. Você vê que você não aumentou drasticamente seu aporte, porque você ainda não tem muita condição, mas minimamente você corrigiu o seu aporte pela inflação, para você evitar que isso aqui ocorra, para que você não fique sempre investindo a mesma média e com o passar dos anos o seu poder de compra seja cada vez menor. Então isso é uma forma da gente também proteger os nossos aportes pela inflação. Basicamente, todos nós estamos na mesma caminhada, a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter foco e disciplina, porque os primeiros anos dos investimentos são anos importantes, onde a gente tem muito conhecimento para adquirir, onde a gente quer ter resultado, mas a gente precisa ali domar a ansiedade e entender que os juros compostos, eles atuam com o passar dos anos. Não existe resultado milagroso nos investimentos em curto espaço de tempo. Então, foque em adquirir cada vez mais conhecimento e ter a disciplina de investir sempre que você puder. Se você pode investir todos os meses, que ótimo. Tente sempre continuar com esse hábito, porque com o passar dos anos isso vai ser, e muito, potencializado por causa dos juros compostos. E você? Como você está na sua caminhada? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. Além de, claro, você consegue deixar o seu like simplesmente, clicando ali no botãozinho ali embaixo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. E eu sei que muitas pessoas também vão querer o acesso a essa planilha que a gente utilizou aqui no vídeo. Não se preocupe, porque eu sempre deixo a planilha aqui na descrição. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Clique no joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.